Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 327. Cataclismos Futuros, do livro A Gênese, capítulo 9. E o próximo capítulo é o capítulo 10º, é lógico, mas antes ainda teremos aumento ou diminuição do volume da Terra. No capítulo 10º nós vamos tratar da formação primária dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos e também o homem corpóreo. Mas nós temos ainda que terminar o capítulo 9, que nós paramos na questão de número 12, mas sequência, onde falávamos a respeito do cometa, de sua cauda fluídica, das energias e por tudo mais. Então, como narra bem Hippolyte Léon Denis Rivail, a natureza fluídica já bem comprovada, isso no capítulo 6º, e também na questão de número 28 e seguintes, que lhes é própria afasta todo receio de choque violento, porquanto se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Isso parcialmente já foi esclarecido. E daqui em diante nós vamos dar sequência, ainda menos de temer a cauda que arrasta, ainda menos de temer a cauda que arrastam os cometas, visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve. Tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conformemente a posição deste astro. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles ganham, ou melhor caminham, constituir uma espécie de cabeleira, semelhante à esteira deixada por um navio em marcha ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos cometas já se têm aproximado da Terra sem lhe causarem qualquer dano, em virtude das suas respectivas densidades. A Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela. Somente uns restos de velhos preconceitos podem fazer que a presença de um cometa inspire terror. Então percebemos que tudo não passa-se de alguns velhos preconceitos, que também faz parte das crendices de muitos povos que não se instruíram e que não recorrem às instruções, que não recorrem à verdade, que inclusive nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, os cometas, eles são inofensivos. Apenas os
restando apenas os preconceitos dos seres humanos. É lógico que esses preconceitos, eles são oriundos de uma ignorância de causa, porque é óbvio que, por exemplo, lá no princípio, geralmente, no princípio de tudo, quase sempre, se a pessoa não tendo conhecimento, é natural que tudo se espanta, amedronta. Então, é o caso dos cometas, que até antes da astronomia descobrir que eles eram gasosos, todos o temiam. E muitos acreditavam que a passagem de certos cometas trariam má sorte, traria cataclismos, trariam, né, desgraças para a humanidade, para a evolução da humanidade. Mas, de acordo com a astronomia, ficou comprovado que esse corpo ele não é sólido e sim gasoso, e como já foi explicado no vídeo anterior, ele pode, de encontro com a Terra, não afetar em nada uma vez de encontro à Terra, porque ele é gasoso. Então, na questão de número 3, deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. Então, deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda probabilidade semelhante encontro. Então, deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses, né? Então, muitas pessoas usam aquele ditado. Eu não sei se você já percebeu, muitas religiões mesmo, por exemplo, têm o hábito de dizer assim, tinham o hábito de dizer, inclusive, bem lembrado isso, porque eu não sei se você percebeu que antes do ano de 2000, a maioria das religiões, elas usavam esse termo. Não sei se você vai conseguir se lembrar. É porque está escrito na Bíblia que 1000 anos passará, mas 2 não chegará. 1000 anos passará, mas 2000 anos não passará. E é óbvio que por esse termo encontrar-se na época inscrito dentro de algumas obras importantes, e por tudo não passasse de uma distorção dos desígnios das leis de Deus, muitas pessoas na Terra dizia por eles mesmos: 1000 anos passará, a Terra não vai acabar, mas antes de completar 2000 anos, a Terra vai acabar. Então muitos acreditavam no fim do mundo até o ano de 2000.
Mas é interessante que isso é tudo uma forma errada, é uma forma errônea de interpretação. Porque, na verdade, se nós pararmos para analisar, esse termo está certo. 1000 anos passará, mas 2 não chegará. Que isso quer dizer? Na íntegra, à luz da doutrina dos Espíritos, nós podemos esclarecer da seguinte forma, porque é assim que nos departamentos espirituais encontra-se nos arquivos esses materiais. 1000 anos passará sem o Consolador por mim prometido. Mas 2000 anos não chegará. Quer dizer, 2000 até o ano de 2000, vocês terão o Consolador por mim prometido. E se nós pararmos para analisar, a 18 de abril de 1857, vem a lume na Terra, codificado por Hipólito Leon Denisard de Rivail, a doutrina dos Espíritos. Então, de fato, 1000 anos passará, mas 2 não chegará. 2 não passará. E, de fato, não passou mesmo. E antes de completar 2000 anos, o cristianismo redivivo foi restaurado por Hipólito Leon Denisard de Rivail. Então, a Terra, no entanto, terá um fim. Como? Um dia a Terra vai ter um fim. O planeta Terra um dia vai desaparecer. A Terra, no entanto, terá um fim. Como? Isso ainda permanece no domínio das conjunturas, mas, visto estar ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da virtudes que lhes indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempo deles. Capítulo 6, número 48 e seguinte. O que Allan Kardec com isso quer dizer? Que é natural, da mesma forma assim como a Terra teve o seu princípio, teve a sua formação, teve a sua formação geológica, passou por todas as transformações. É preciso entender que esses globos, esses astros, enfim, tudo encontra-se em processo de desgaste constantemente, um desgaste natural. Então é preciso entender que o próprio Sol um dia ele vai desaparecer. O sistema solar um dia vai desaparecer com todos os planetas, Júpiter, Marte, Saturno, a Terra, Vênus, Mercúrio, todos os planetas do sistema solar, eles vão, quando vencer o seu prazo, eles vão se desintegrar, vão se decompor. Mas é preciso entender que quando isso for ocorrer, é preciso entender que a humanidade não mais estará presente, presenciando esse ato, né, na evolução da própria Terra. Então é o nascimento e também a desintegração desse corpo
desse organismo, desse globo. Então, nós não temos, como Allan Kardec mesmo aqui, ele não sabe dizer quando isso porque não está no domínio dele e de nem outros espíritos, e sim encontra-se no domínio de nosso Senhor Jesus Cristo e também dos arquitetos siderais. Mas que isso um dia ocorrerá, sim, sim. Só que nós não devemos nos preocupar com essa questão do final, do fim do mundo, porque primeiro que nós não temos noção de quando isso ocorrerá. E segundo que quando isso for acontecer, ocorrer, nós não estaremos mais aqui, né? Nós nos encontraremos ou em mundos mais avançados ou em mundos mais primitivos. Isso nós temos certeza disso. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância, né? Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância, que foram os períodos geológicos. Entrou agora num período de relativa estabilidade, porque de fato, depois dos períodos geológicos, a Terra entrou num período de relativa estabilidade. Nada o progresso pacífico que se efetuou pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Não é verdade? Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções, até que a humanidade se haja avantajada suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas. Então aqui tem uma nota de rodapé que Kardec coloca da seguinte forma: o cometa de 1861 atravessou a órbita da Terra num ponto do qual esta se achava a uma distância de apenas 20 horas. A Terra esteve, portanto, mergulhada na atmosfera desse cometa, sem que daí resultasse nenhum acidente. Então, maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então, se nós pararmos para observar, a Terra ela ainda enfrentará ainda alguns probleminhas, mas como Kardec mesmo aqui descreve, maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então são esses os problemas, vamos usar esse termo assim, os maiores cataclismas da Terra de 2023, 2022 em diante, serão assim de natureza moral, social, do que cataclismos físicos, né? Como no caso do período diluviano, terciário e outros períodos geológicos aqui na Terra. Então, esses outros períodos, nós não vamos ter oportunidade de desfrutar deles mais, né? Porque já
acomodou-se, todas as camadas já se acomodaram, então entrou-se numa certa estabilidade a temperatura da Terra. Então, o período agora são outros. Então, como acabei de dizer, os cataclismas agora eles serão formados, serão praticados praticamente pelo homem, né? Que são os cataclismas morais, são os cataclismas sociais, né? Do que cataclismas físicos. Então é a necessidade da reforma, da transformação íntima, da mudança do ser que se encontra em evolução. É lógico que vai existir sim alguns períodos assim de cataclismos físicos, com relação, por exemplo, a tsunamis, terremotos, terremotos provocados por atritos nas placas tectônicas, não é? Tufões e muitas outras coisas, desmoronamento, coisas desse tipo, né? Coisas desse tipo, porque nesses processos todos encontram-se os resgates coletivos, os quais dentro da programação da necessidade de cada qual naquele coletivo que desencarna, não é? Então, alguns cataclismos físicos, vamos dizer assim, que vão ocorrer sim, vão ocorrer, mas em escala menor, porque vamos pensar por esse lado, quando um vulcão entra em erupção, não deixa de ser um cataclismo local. Um terremoto não deixa de ser um cataclismo local, né? O terremoto destrói alguma cidade, mata alguns milhões de pessoas, não deixa de ser um cataclismo local. Só não teremos mais cataclismos geral, né? Sobre a Terra toda, isso não mais. Mas Kardec afirma aqui que nós usamos esse termo, que os maiores cataclismos enfrentados na Terra e que a humanidade, né, constantemente enfrentarão serão os cataclismos morais e os cataclismos sociais. Creio que quando a humanidade aprender a lidar com estas situações, tanto a situação moral e a situação social na Terra, quando a humanidade conseguir se entender e compreender uns aos outros, se colocando no lugar uns dos outros, amando uns aos outros, eu creio que muitas coisas conseguiremos nesse sentido, né? Então, diminuindo cada vez mais a dor, tanto a dor moral quanto também a dor física, porque nós sabemos que hoje a dor moral e a cobrança moral, ela é muito maior que as dores físicas, né? Porque não existe sequer uma dor física onde a causa
não encontram-se um desequilíbrio moral e por que também não um desequilíbrio social, né? Um desequilíbrio psíquico, socioeconômico, por que também não? É uma questão apenas de raciocínio e de análise. Então, nós vamos para o próximo tema.